Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Antes de eu começar, eu quero só dar um recadinho. Estamos alguns dias aí que antecedem a Páscoa, né? E todo ano a gente faz uma lembrancinha para as nossas crianças, né? Mas infelizmente o orçamento da igreja não permite. Então eu gostaria de pedir ajuda para a igreja. Na verdade, só para o domingo que vem, nós vamos estar recebendo ofertas de caixas de bombom. Precisamos aí em torno de umas 15 caixas de bombom para a gente estar conseguindo fazer uma lembrancinha para eles. Aí a gente vai fazer um pacotinho, tá? Para não passar aí em branco. Beleza? Eu vou dar uma reforçadinha no grupo e eu gostaria de contar com a ajuda da igreja. Amém? Amém. Essa noite eu gostaria de falar, querido, um pouquinho sobre ressurreição. O tema da minha mensagem é ressuscita-me. Coloque a mão assim no teu coração e diga ressuscita-me. Amém? Você pode acompanhar comigo aqui no telão? Coloca para mim, por favor, João 11. Aí eu gostaria que deixasse aqui, tá? Que daí a gente vai trabalhando o texto. Vamos ler o texto pausadamente. Então, João 11, 1. Se você trouxe Bíblia, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Não sei como que você estuda, se é através de um celular, se é com a Bíblia de papel. Vamos lá? Me dá um sinalzinho assim que eu espero. Então tá, eu espero. Ah, ok, obrigada. Então vamos lá, querido. Vamos lá, acompanha lá comigo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Próximo. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vamos ler até aqui. Por favor, deixa aqui para mim, tá? A gente vai acompanhando, qualquer coisa vocês vão voltando, a gente vai trabalhando o texto junto. Esse texto nos conta a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Era uma família de 3 irmãos que moravam na aldeia de Betânia. Diga comigo, Betânia. Amém. O texto começa nos dizendo que Lázaro estava muito doente. E o texto no versículo 2 nos diz que Maria era aquela que ungiu Jesus e secou-lhe com os pés. O texto ele é bem direto e enfático, porque havia muitas Marias, né, na Bíblia. Então, para que a gente não se perdesse, é por isso que é colocado ali que era esta Maria, né? Em João 12, 3, vai falar sobre o que aconteceu. Aqui está relatando algo que não tinha acontecido ainda, mas porque outros evangelhos já foram escritos. Então, é por isso que sabemos que é esta Maria aqui antes do ocorrido. Amém? Então, o versículo 3 nos diz assim, ó: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aqueles a quem tu ama. Se você perceber, essa família é uma família querida pelo Senhor. Porque o texto nos diz assim, ó: está enfermo aquele a quem tu amas. Ele não falou assim: está enfermo Lázaro, Lázaro te ama, Senhor. Não, ele estava falando do amor do próprio Jesus. Aquele a quem tu amas. Eu aprendo algumas coisas já aqui. Sabe, eu aprendo que em Lucas 10, já fala que Jesus, ele vai à casa de Lázaro, de Marta e Maria, e ele ministra, ele está ali com eles. A Bíblia também vai falar no decorrer do texto que Jesus ama essa família. Querido, como que alguém ama alguém se não tem intimidade? É uma família íntima, é uma família que Jesus conhece. Às vezes passamos por algumas coisas. Cristãos, homens e mulheres íntimos de Deus. E logo nós pensamos o quê? Acho que Jesus não me ama. Às vezes custa passar aquilo que a gente tem, as lutas, as dificuldades. Eu acho que Jesus me esqueceu.
Mas sabe, não é sobre o seu amor por ele, é sobre o amor dele por você. Amém? É sobre o amor dele por você. E a gente só vai saber o tamanho desse amor nosso quando a gente passa por algumas coisas. A Bíblia nos fala das duas casas, a da rocha, a que foi construída sobre a rocha e a que foi construída sobre a areia. As duas eram idênticas. E o que mostrou, o que mostra numa casa idêntica a diferença? Quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades. Querido, quando tem bonança, vai tudo bem. Você vai saltar de alegria aqui na presença de Deus. Você vai vir aqui feliz da vida, você vai louvar, você vai glorificar. Mas quando vem a tempestade, aí a gente mostra o nosso real amor. O que nós estamos passando, o que nós estamos fazendo, aonde está fundamentada a nossa fé. Amém? Vocês estão comigo? Amém. No versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro. Elas mandaram, elas não foi falar. E a Bíblia também nos diz assim, ó: Jesus, ao receber a notícia. Vamos para os dias de hoje. Aqui mandaram avisar Jesus. Nos dias de hoje, como que a gente avisa o Senhor de alguma coisa? Responde para mim, alguém. Como que a gente avisa o Senhor? Como que a gente fala com o Senhor? Como? Oração. É a oração. Marta e Maria, perceba você que Marta e Maria, elas não foram falar, elas mandaram falar. E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que Jesus, ele recebe a notícia. Mas entenda que é uma família íntima. Sabe o que eu aprendo aqui? Quantos de nós falamos assim, ô pastora, você não ora por mim? Ô meu líder, você não ora por mim? Você está mandando a pastora avisar. Amém? Está errado isso? Claro que não. Não está errado, vai chegar ao Senhor Jesus. Mas a diferença é como que você vai aproveitar algumas coisas, saber da importância da filiação, se sentir filho, se você não se entregar para Ele, na presença dEle. Querido, de todo jeito vai chegar ao Senhor Jesus, você sendo íntimo ou não. De todo jeito vai chegar para Ele. Você ora por mim? Sabe o crente 6 horas? 6 horas? 6 horas por mim? O negócio é, ora, claro que ora. Você avisa Jesus para mim? Vai chegar a notícia até Ele. Vai chegar. Acontece, querido, que nós temos costurado o véu. Você consegue entender o que eu quero dizer? A palavra de Deus nos diz que quando Jesus expirou, o véu foi rasgado de cima a baixo. Nós temos livre acesso para chegar na presença dEle. E quando eu só falo assim, você ora por mim, e eu não vou na presença dEle, você ora por mim, nós estamos costurando o véu, colocando o líder, colocando o intercessor dentro e falando assim, ó, cuida aí, faz você, eu vou esperar aqui fora. Como que você vai desfrutar daquilo que o Senhor tem? Como que você vai entender aquilo que o Senhor tem para você? Então eu não posso pedir oração? Pode, querido, você pode. Eu estou falando para você que o seu nome tem que ser escrito. Tem que saber quem você é no céu e no inferno. Amém? Vocês estão comigo? Vamos continuando. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse-lhe Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Não é para a morte, é para a vida. Sabe quando a gente passa por algumas coisas, o que você pensa? Acabou, é o fim. Não tem mais jeito não, pastora. Não tem jeito, acabou, é o fim. Você sabe quando a palavra de Deus me diz isso aqui? Que é para glorificar o nome dele. Sabe quando você recebe um diagnóstico médico e você olha e fala, acabou, é o fim. Aí o Senhor olha para você e diz, é o recomeço de tudo. Eu só estou começando. Pastor, acabou, é o fim. E Jesus olha e fala assim, não é para a morte, é para a vida, é para você crescer. Querido, como que a gente vai crescer se a gente não passar por algumas coisas?
Como que a gente vai crescer no Senhor se a gente não entender algumas coisas? Como que a gente quer morar no céu se a gente não passa tempo com Ele? Como? Ai, pastora, que pesado, mas é verdade, querido. É verdade. A gente precisa passar tempo com Ele. O que a gente passa muitas vezes não é para você morrer, não é para você parar, é para você crescer. Amém? Continuamos, querido. Versículo 5. Soube que Lázaro estava doente, se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Querido, tem coisa que não parece que Deus está demorando. Você pede, ora, parece que Deus está demorando. Mas Ele não está, Ele só está melhorando. Sabe, lá na frente você vai entender. Ele só está melhorando a coisa. Ele só está te preparando para você receber aquilo que Ele tem para você. Amém? Outra coisa que eu entendo aqui. Jesus, Ele não cai na pressão. Você percebe que às vezes a gente vai e quer pressionar Jesus. Mas Ele está morrendo. Eu vou morrer. E Jesus fica ali, ó, bonitinho. Passa-se mais 2 dias, a palavra de Deus diz. Jesus, Ele não cai na pressão. Jesus, Ele não liga para a demanda. Quantas vezes tem versículos que nos diz que teve lugar que Ele não pôde curar porque o povo não cria. Teve pessoas que Ele só curou uma pessoa. Ele não liga para a demanda, a quantidade. Mas tem um monte de gente aqui, ó, todo mundo vai ser curado. Ele quer saber como que está o coração de cada um de nós. Amém? Continuamos. Sabe quando você recebe uma palavra profética, e alguém fala para você algo, e você fala, uau, eu recebo. E daí você vem para a igreja e recebe, fica todo entusiasmado. Vai acontecer, e você vai ganhar multidões, e você vai cantar nas nações. E de repente, tudo começa a ir ao contrário daquilo que você recebeu. O que você pensa? Poxa, mentira daquele pastor. Não, gente. Aquele profeta lá não sabe de nada. É só você se manter firme naquela palavra que o Senhor deu. Sabe, o Senhor Jesus falou assim, não é para a morte, é para a glória de Deus. E depois o texto vai nos dizer aqui que Lázaro morre. Que Lázaro morre. Mas espera aí, Senhor, você imagina a cabeça? Mandaram avisar Jesus. Jesus foi avisado. Leve lá a notícia que é para a vida, não é para a morte. Leve lá que é para glorificar o nome do Senhor. E de repente Lázaro morre. Sabe, o Senhor Jesus, Ele não nos impede de passar pelos processos. Mas Ele vai triunfar por cada um deles. Nem que Ele tenha que fazer um milagre na sua vida. Sabe, às vezes algumas coisas que você está vivendo hoje é só um milagre. E parece que está tão distante. Eu ainda vou falar sobre isso. Versículo 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dormes, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Querido, olha só. Aqui eles falam assim para Jesus, Senhor, nós acabamos de voltar de lá e tentaram te matar com pedra. A pedrada, o Senhor quer voltar para lá? Por quê? Um capítulo antes,
No capítulo 10, versículo 31, fala assim, ó, novamente, pegaram os judeus em pedras para atirar. Então, os judeus eles queriam matar Jesus, eles queriam apedrejar Jesus, porque Jesus estava falando que ele era o Filho e que ele era um só com o Pai. Olha só. E os discípulos temeram. Eles temeram a pequenas pedras. Isso te parece familiar? Sabe, às vezes a gente teme algumas pedras pequenas. Às vezes em grande quantidade, mas pequenas. E eu quero te falar que essas pedras pequenas, elas só vêm para nos tirar o foco daquilo que o Senhor vai fazer lá na frente. Querido, elas tiram o foco. Elas impedem nós vermos os milagres que o Senhor tem para que a gente veja. Elas tiram totalmente o foco da gente. Imagina só, ele vai e fala, mas você acabou de passar por isso. Eu imagino Jesus, sabe de nada, inocente. Você não entendeu nada. O versículo 9, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar em dia, não tropeças, porque vê a luz do dia. Sabe o que Jesus está falando aqui? Para me simplificar para você, aproveita que eu estou aqui. Aproveita a oportunidade. Sabe, a palavra de Deus nos diz para nós aproveitarmos a oportunidade dos que estão lá fora. Com os que estão lá fora. Para nós sermos agradáveis nas palavras. E saber temperar com o sal. A palavra de Deus nos diz isso. Para nós aproveitarmos as oportunidades. Sabe, o Senhor Jesus, ele vê como uma oportunidade. É para nós vermos assim também, para falar do nome dele, para falar da palavra dele, para viver o ID, como uma oportunidade de pregar o evangelho, das pessoas ver as maravilhas que o Senhor quer fazer. Amém? Continuamos. Versículo 15, acompanha lá comigo. Querido, você há de concordar comigo que hoje muitas pessoas pregam um evangelho muito bonitinho, né? Muito bonitinho, você vai prosperar. E vem aqui na, não sei o que, da bênção, nada contra. Muito bonitinho, mas aí eu olho para minha Bíblia. E daí a palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Para me perseverar nos dias difíceis. E eu estou achando um evangelho tão bonitinho. Querido, não é assim não. Sabe por quê? Porque senão não tem fundamento. Ah, pastora, mas eu saio, aleluiado, glória a Deus. Que bom que você sai. Eu quero saber nos dias difíceis se isso tem fundamento. Aonde que está o fundamento disso? Querido, não é bonitinho assim não. É difícil. Ser cristão é difícil. Você quer ver as crianças? Esses dias faleceu a tia Maria. Teve um velório lá. Querida, eu fui tão ministrada naquele velório. Saí de lá 11 horas da noite. Mas fui tão ministrada com testemunhos do que aquela mulher fazia. Ela não perdia oportunidades de levar o evangelho, de pregar. Fazia chuva ou sol, tivesse lugar, não tivesse. Ela queria vidas. Ela não estava preocupada com um templo bonito, com luz acesa ou apagada. Ela queria vidas. E aquela mulher dizia algo que me marcou. Ela dizia, filho de crente não é crentinho. Aquilo me marcou de uma forma, fez todo sentido. Sabe, às vezes a gente vem na reunião de oração, vem na igreja, ai, tá chovendo, deixa o meu filho em casa. Ai, não sei o que, deixa o meu filho em casa. Querido, o evangelho não é bonitinho assim, não. O bicho está pegando lá fora. A gente precisa ensinar as armas para os nossos filhos. A gente precisa ensinar. Eles precisam estar nesse ambiente aqui, ó. Mas ele dá trabalho, pastora, não tem problema. Ele está no ambiente, ele vai aprender, você vai ensinando. Isso me marcou. Filho de crente não é crentinho, querido. Amém? Continuamos, versículo 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha lá. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também, nós, para morrer com ele. Estudiosos dizem que ou ele estava sendo irônico, ou ele estava sendo corajoso. Querido, eu fico com a ironia.
Vindo de Tomé, eu fico com a ironia. Eu acredito que ele olhou, escutou tudo aquilo, ele falou, vamos lá. Morre Lázaro, morre o senhor, morre eu, vamos morrer todo mundo. Eu acredito nisso, vindo de Tomé. Mas eu não te afirmo com certeza, com certeza aquilo que a Bíblia não me mostra com certeza. Tá? Então, assim, deduções minhas essa parte, ok? O nome Dídimo, Tomé, no grego, ele quer dizer gêmeos. Esse nome, ele é um termo sugestivo para demonstrar uma luta interna de fé e incredulidade. Olha só, quando você passa por alguma luta, às vezes a incredulidade bate a porta. Quando está tudo bem, a fé está ali. Então, Tomé, ele começava a lutar contra aquilo, sabe? Ele lutava contra aquilo, estava tudo bem, nossa, Jesus fez e aconteceu. Uma pedrinha, querido, olha para você ver. Uma pedrinha. Olha só, nós vamos morrer. Vamos fazer o que lá? Vamos morrer? Vamos morrer, vamos. Vamos, Senhor, morre todo mundo, vamos lá morrer. 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Segundo a tradição judaica, eu estou falando de tradição, você não vai achar isso na sua Bíblia, porque senão eu vou ficar preocupada, como dizia o pastor Fábio. É uma tradição, é uma superstição. Amém? Depois de 4 dias, os judeus eles acreditavam que até 3 dias o corpo ficava ali pertinho, a alma ficava ali pertinho do corpo. Então, podia ser que a pessoa voltasse. Só que depois de 4 dias, era algo divino. O Senhor Jesus, ele era muito pedagógico naquilo que ele estava ensinando. Ele estava ensinando aquela família íntima, ele estava ensinando os discípulos e ele terminou ensinando os judeus, aqueles que quiseram aprender. Em tudo Jesus é pedagógico. Sabe, quando a gente passa por alguma coisa, não é por acaso. Ele está ensinando alguma coisa para a gente. Querido, parece bonitinho, né? Mas não é. É difícil. É bem difícil a gente permanecer. Sabe? É muito difícil a gente permanecer. Versículo 20. Esse versículo foi o versículo que mais falou comigo, particularmente. Olha só. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. De novo, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha só, aqui nós vamos falar de personalidades. Querido, quem tem filho sabe, né? Um é diferente do outro. Sabe, aquilo que eu criei o Vinícius, a maneira, eu não consigo fazer com o Estevão e muito menos com a Valentina. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua linguagem e eu preciso respeitar isso. Mas não vem ao caso. Marta, se você vê, ela era uma mulher de ação. Maria era uma mulher de reflexão. Ah, pastora, mas e daí? A gente vê muita pregação falando de Marta e falando de Maria e às vezes separando, você é assim ou você é assim. Sabe, é legal a gente ter um pouquinho das duas, mas a ordem faz toda a diferença. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente recebe alguma notícia, uma afronta, vamos de uma afronta de alguém. A gente recebeu a afronta de alguém. Se você reflete, olha só, e depois você age, dificilmente você vai se arrepender do que você estava fazendo. Agora, se você age e depois você vai refletir no que você fez, meu amigo, não vai ser bom. Sabe, é bom a gente ter um pouquinho das duas. É bom ter um pouquinho das duas em nós. Agora, imagina se você só age e você não reflete naquilo que você está fazendo. Olha só, não, eu só vou fazer. Querido, não vai ser bom. Mas também você só reflete.
eu só vou ficar pensando naquilo que eu vou fazer. Dá agonia, né? Imagina só. Tem uma Marta aqui, querida. A pessoa que só refletir perto de mim, eu entro em curto. Mas só que nós precisamos ter um pouquinho dessas duas personalidades, um pouquinho da reflexão, parar e pensar. Você quer ver num casamento? Vai me dizer, querido, que na maioria das vezes, mulheres, então, não dá uma Marta em nós. Querida, a gente age rapidinho. Sabe, bateu, levou? É ou não é? Agora, olha só, se você reflete naquilo que você vai falar, se você para um pouquinho e pensa, amém? E depois você age. Amém? Estão comigo? Amém. Querido, dá um amém para não parecer que está muito chato, tá? Amém? Gosto assim. Amém. Continuamos, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires ao Pai, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Olha só. Marta, ela vai ao encontro do Senhor Jesus. Ele nem espera ele chegar. A mulher é tão ágil que ela nem espera ele chegar. Jesus está chegando, Marta já vai. Marta vai ao encontro do Senhor Jesus. E ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Querido, nós somos especialistas em mostrar para Deus o passado. Se você tivesse feito assim, não tinha acontecido. Somos ou não somos? Se você não tivesse falado assim comigo, não tinha acontecido. Se você tivesse atendido aquele telefone, não tinha acontecido. Claro, se você tivesse ido trabalhar, não tinha acontecido. Mas o Senhor Jesus vai e nos mostra, querido, você dá risada porque Deus está falando com você, né? Amém. Aí o Senhor mostra para ela, ele diz, ele há de ressurgir. Ele está falando do presente, mas ele segura porque ela continua. Ela continua a falar assim, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir, que ele vai ressuscitar lá no último dia. Ela sai do passado, ela vai lá para o futuro. Te parece familiar? Eu sei que vai acontecer, pastora. Um dia, quem sabe, talvez. A gente esquece, querido, que o nosso Deus é um Deus do presente. E ele diz assim para ela, eu sou. Em que tempo que está? Está no presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, se você atendeu ou não atendeu aquele telefone, ele estava lá. Se você foi ou se você não foi, ele estava. Amém? Sabe, mas a gente passa por algumas coisas, e mesmo sendo íntimos do Senhor, cristãos, homens que andavam com Jesus, eles andavam com Jesus e eles não estavam crendo. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles viram a viúva de Naim. Eles viram, querida, eles viram. Mas 4 dias é muita coisa, Jesus. Jesus. Na minha vida o Senhor não aguenta. Isso aqui é nível hard. Querido, Ele é o Senhor. Ele é. Eu sou, Ele diz. Sabe o que eu aprendo aqui também? Jesus, Ele não é uma data, Ele é uma pessoa. Muitas vezes a gente olha para a ressurreição, lembra de Jesus, a gente lembra de algumas coisas como uma data. Ele é uma pessoa. Ele está em todo tempo, em todo lugar. Sabe, talvez você olhe e fale assim, pastora, claro, está tudo bem na sua vida. Você não sabe de nada, inocente. Algumas coisas a gente tem que ser forte. E eu peguei muito isso aqui para mim.
crê somente. Crê somente. Eu e a minha família estamos precisando de um milagre. Mas a minha Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz para mim crer. E eu preciso continuar crendo. Amém? Então ela diz assim, sim, eu creio. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular, repita comigo, em particular. Ah, faz toda a diferença. Olha só, a gente está falando de um contexto de um funeral, de um tempo de luto. Ali a Bíblia fala que os judeus eles foram consolar aquelas irmãs. Havia gente ali, só que a palavra de Deus diz que Marta, ela conversa com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus fala, ei, vai chamar Maria. Então ela vai chamar Maria e ela fala em particular. Ela não chega perto de todo mundo e fala, ó Dani, Jesus está te chamando, bora filha, está chamando, vamos. Não, ela vai em particular, ela chega e fala baixinho, ei, Jesus está te chamando. Sabe o que eu aprendo? Que tem coisas que o Senhor fala para mim, mas não vai falar para você. Tem coisas que Deus vai falar para você, mas não vai falar para mim. Sabe, algumas pessoas, às vezes você fala alguma coisa e fala, duvido que Deus falou isso. Já passou por isso? Tem coisas que Deus fala no particular para você, no secreto. Sabe, querido, tem coisas que Ele fala para você despertar. O versículo posterior nos diz assim, ó, Maria levantou e foi. Não fala que os judeus ouviram o que ela falou. Só fala que ela levantou e foi. Ela não permaneceu da mesma maneira que ela foi chamada. Há quantos anos o Senhor já te chamou e você tem permanecido da mesma maneira? Querido, aí você não vai entender muita coisa. Como que você vai vivenciar de um milagre? Olha só, eu estou falando você, mas se não for para você, joga fora. Tá? Não, pastor, eu estou bem, eu estou vivendo no secreto, eu escuto o Senhor, está tudo certo. Não é para você pegar isso para você e falar, quem essa pastora pensa que é? Amém? Ela não permaneceu da mesma maneira. Ela foi ao encontro dele. Eu imagino Maria correndo, pensando, meu mestre chegou. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha encontrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Olha só, Jesus ele ainda não tinha chegado. Ali onde Marta foi ao encontro dele, ela foi atrás dele. Jesus não tinha chegado na aldeia, Marta corre e ele para ali. Aonde ela fez o pedido para ele, ele para ali. E aonde ele estava, onde ele conversou com Marta, ele fala, vai chamar Maria. Ela chama Maria. O texto nos diz que Jesus ele permaneceu no mesmo lugar. Querido, não importa o que você está passando, ele está no mesmo lugar. Ele vai sempre estar no mesmo lugar. Você já ouviu isso? Cadê o seu Deus? Querido, isso dói. Eu já ouvi isso, sempre estávamos na presença do Senhor, largava toda a minha casa, estava todos os sábados aqui, cuidando dos jovens. E um dia tivemos uma crise terrível financeira, já contei isso outras vezes, mas algumas pessoas não conhecem. E chegou uma visita na minha casa no domingo, eu não tinha nada, nós não tínhamos nada, o Vi era pequenininho, não tínhamos nada, tínhamos arroz na lata, não tinha alguma coisa, né, mãe? E eu escutei isso. Eu fiquei disfarçando, porque a pessoa não ia embora, e eu não tinha o que oferecer. E daí a pessoa falou para mim, eu vim almoçar. E eu falei, oh Deus, eu falei, então. Você quer jejuar? Brincadeira. E eu falei, eu não tenho nada para te dar. Querido, aquilo foi uma vergonha assim. E daí ela falou assim, mas o que está acontecendo? Porque quantas vezes a gente deixou de fazer algumas coisas, falando assim, nós vamos para a igreja. Não, olha, eu não vou porque eu tenho compromisso com o Senhor. Não era porque a gente não queria
estar na igreja. A gente sempre gostou de fazer. Algumas pessoas sabem, a minha linguagem de amor é serviço. Então, não foi porque eu tinha que estar aqui. Porque eu sempre gostei de estar. Eu sempre gostei de fazer. Então, ela olhou para mim e disse, cadê o seu Deus? Só que, sabe, hoje eu aprendo que uma coisa é a pessoa olhar para você, deduzir algumas coisas e perguntar onde está o seu Deus. Outra coisa é você saber e pensar assim, ele continua no mesmo lugar que ele sempre esteve. Sabe, não é porque eu tenho intimidade com o meu Senhor que ele me largou, que ele me deixou, que ele deixou de me amar. Sabe, a gente pode olhar, talvez você sou arrogante, mas você pode falar, ei, eu sou aquela a quem o Senhor ama. Mesmo diante de algumas lutas. Ela foi atrás dele e ele estava no mesmo lugar. Talvez o mesmo lugar que o meu Senhor está hoje é o teu dia de vitória e é o meu dia de luta. E ele está no mesmo lugar. Os judeus que estavam com Maria, versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair. Olha só para você ver que eles não escutaram o que Marta tinha falado. Eles vendo o que estava acontecendo, foi atrás. Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, Maria, elas estavam no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo pedido. E ela fez a mesma coisa. Mas só que o texto antes diz assim que ela se lançou aos pés do Senhor. Sabe, eu não quero vir aqui e dizer para você que você não vai fazer algumas cobranças ao Senhor. Mas é a maneira que você vai na presença dEle. Com o coração totalmente contrito, derramado na presença dEle. Sabendo que Ele vai fazer alguma coisa. Jesus vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito. De novo, 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Ele lhe respondeu, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Sabe, às vezes está demorando, Ele está melhorando, e você acha que o Senhor não está se importando. Ele está se importando. A palavra de Deus nos diz que Ele veio 100% homem, 100% Deus. A palavra de Deus diz que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Ele se importa com você. Mas alguma coisa Ele está te ensinando durante esse processo. Versículo 36. Então disseram os judeus, vede o quanto amava? Olha só, cadê o seu Deus? Saiba quem é o seu Deus. Quando a gente tem uma vida de oração, de secreto, a gente passa por algumas coisas, mas a gente sabe quem é o nosso Deus. Sabe, querido, o evangelho não é sobre você obter, é sobre você oferecer. Às vezes você oferece em dinheiro, às vezes você oferece com serviço, você oferece. Mas algumas pessoas entendem que eu preciso obter, eu preciso ter, eu preciso ganhar. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre você oferecer. Pastora, não é a minha linguagem de amor. Ofereça amor. Ofereça o que você tem de melhor, mas ofereça. Eu estou quase acabando, tá? Versículo 37. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Querido, Jesus podia. Ele pode. Mas sabe o que a gente pode aprender? Eu vejo que quando Jesus ele fez isso, aprendi na verdade essa semana, quando Jesus ele fez isso, ele voltou lá para o Éden. Ele voltou lá para o Éden, pegou do barro o DNA do homem
pegou a saliva, aliás, o DNA de Deus pegou a saliva, o DNA do homem. Ele diz, vamos misturar isso aqui e eu vou abrir os teus olhos. Eu junto o meu DNA com o seu e eu abro os teus olhos. Amém? Jesus, 38, agitando-se novamente em si mesmo. Essa palavra agitando-se no grego, ele quer dizer que Jesus, ele estava com raiva da morte. Não é que Jesus estava perdendo o controle. Não estava com raiva das pessoas. Ele estava com raiva da morte. Ele sabia que ele ia enfrentar logo a morte. No grego, é esse o significado. Agitando-se. Imagina Jesus, raiva disso aqui, da morte. Agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esse uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Lázaro, antigamente não, lá em Jerusalém, se você quiser acompanhar, eu acompanho Aline em Israel. Ela mora em Israel, uma brasileira que mora em Israel, e ela mostra, querido, é sensacional. Ela mostra algumas coisas mudaram, são muitos anos, né? Mas ela mostra a realidade, ela mostra o que está mais próximo, sabe? E ela mostrou ali como que estava o túmulo de Lázaro, a casa de Lázaro, Maria e Marta. E eram casas de pedra, até hoje são casas de pedra, e um buraco, uma porta assim, sabe? Era uma gruta mesmo, algumas versões diz caverna, né? E era colocado lá dentro e colocado uma pedra gigantesca, sabe? Para fechar o túmulo. Se você entrar no YouTube, você vai entender melhor e você vai ver melhor. É muito interessante de ver. Eu vi várias coisas, tem vários vídeos dela, tem várias passagens bíblicas, ela vai citando a Bíblia, isso aqui está escrito nisso aqui, é muito interessante. Versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha só, Jesus pede para ver aonde que estava enterrado Lázaro. Mostram para onde estava enterrado Lázaro. E daí ele fala, tire a pedra. E Marta diz, mas já tá fedendo, Senhor. Já fazem 4 dias. E ele fala, tira a pedra. Eu aprendo outra coisa aqui. Jesus, ele podia tirar a pedra sozinho, sim ou não? Jesus, ele podia fazer tudo sozinho, sim ou não? Mas ele gostaria que você fizesse parte do milagre que ele tem para a sua vida. Querido, ele disse, tire a pedra. Tira a pedra. Imagina Jesus. Sabe o que acontece? Às vezes a gente pede ajuda para o Senhor em muita coisa a gente pede ajuda para o Senhor, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Querido, tem algumas coisas que exigem de nós. Precisamos fazer a nossa parte. Você consegue ver o milagre lá dentro vivo com a pedra ali naquela caverna? Querido, que adianta Deus fazer a parte dele e a gente não fazer a nossa? Consegue me entender? Amém? Você consegue me entender? Nós precisamos fazer a nossa parte. Ele não está demorando, ele está melhorando. Através do seu milagre, muitas outras vidas são ministradas, muitas outras vidas são curadas. Sabe, eu me lembro de uma vez que, quando nós morávamos em Nova Esperança, nós víamos todo domingo para cá, ia embora e vinha todos os domingos, querido. Eu perdi só um culto, porque estava chovendo muito e não tinha como a gente vir. Sabe, eu não quero me vangloriar não, porque a palavra de Deus, ela diz, não façai nada por partidarismo nem vanglória. Toda a glória é dada a Deus e o que é vanglória não é para o Senhor. Mas sabe, a Eliane chegou em mim. A Eliane está aqui essa noite ou não? Ela chegou em mim e falou assim, pastor, eu só vim para a igreja porque eu sabia que você ia estar aqui. Eu falei, pô, é verdade? É. Porque eu moro aqui, pertinho. E às vezes eu não quero vir, não é por nada, porque eu não quero vir mesmo. Então sempre tem alguém sendo curado em alguma coisa, evangelizado de alguma forma.
Deus usa a sua situação para falar com a vida de alguém. Não é só sobre você, não é só sobre obter, é sobre oferecer. Amém? Respondeu-lhe Jesus, versículo 40. Não te disse eu que se credes verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Sabe, eu não quero vir aqui falar sobre um evangelho imediatista e falar para vocês, ó, todo mundo aqui amanhã, nossa, tá tudo bem. Eu não vim aqui fazer isso. Sabe, porque a palavra de Deus nos ensina a crer. Senão não faz sentido, querido, a gente está aqui. A palavra de Deus diz: crê somente. Sabe, talvez essa é tirar a pedra. É tirar a pedra. Crê somente. Você já está ajudando muito, sabe? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, em alta voz, Ele diz: Lázaro, venha para fora. Querido, a pessoa que fala alto perto de você, incomoda, não incomoda não? Tem pessoas, às vezes os meus filhos, o Estevão é o campeão. O Estevão chegou: mãe! E ele está do meu lado. Eu falo: Estevão, fala baixo, eu estou do seu lado. Fala baixo. Querido, Jesus, Ele só fala alto com quem está longe ou quem está morto. Se Jesus está falando alto com você, está longe, hein, filho? Ei, vem cá! Não, você não fala alto com quem está longe, com quem está perto. Você fala baixo. Você fala tranquilo. Oi, é segredo, hein? Que jeito? Segredo como? Você fala baixo, então. Aleluia. O ministério de louvor pode ir. Mas eu não terminei. Estou quase terminando. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor. Eu quero terminar a mensagem. Lembra lá da pedrinha pequena no começo do capítulo? Satanás, ele vai tentar te parar ali. E preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo que Ele estaria ressuscitando algumas coisas nessa noite, mas algumas coisas precisam ser mortas. E eu poderia falar para você orar para ressuscitar algo material, mas Ele foi bem específico. Duas coisas, queridas. Uma você vai matar nessa noite, e a outra Deus vai dar vida. E Ele me disse duas palavras: a minha igreja está ofendida uns com os outros, e às vezes não é nem irmão de fora, às vezes é dentro de casa. Querido, você ser ofendido em alguma coisa, a pessoa te ofender, você não pode, não dá pra gente impedir. Tem pessoas que são amargas. Mas agora você se manter ofendido, isso faz mal pra você. E quando a gente está ofendido com algumas coisas, a outra palavra é logo nos rouba a alegria de fazer aquilo que a gente fazia. É ou não é? Talvez você cuidou tão bem da sua casa, mas foi ofendido por uma palavra dura do seu marido. E você pensou: eu não vou fazer mais. Talvez você fez algo tão bonito e foi ofendida por alguém e aquilo parou você. Essa noite, eu gostaria que você orasse, enterrasse isso, essas ofensas.
enterrasse essas ofensas. E que o Senhor te dê a alegria novamente de você estar no ministério. Que o Senhor te dê a alegria novamente de você cuidar da tua casa, de você cuidar do teu marido. Sabe, a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sabe o que eu aprendo? Deus, ele mandou um filho perfeito, sem pecado. Mas Ele não mandou nenhum sem passar por aflição. Até o próprio Senhor Jesus. E é Ele que diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sabe, eu gostaria que você cantasse essa música. Feche os teus olhos, por favor. Eu gostaria muito mais de ouvir o som da igreja, não desprezando vocês. Eu gostaria que vocês cantassem também, mas se pudesse abaixar um pouquinho o tom. Eu imagino muito na glória, sabe, nós cantando para o Senhor. As vozes, o corpo de Cristo cantando para o Senhor. E uma das coisas, querido, que eu quero te falar sobre a ofensa. Procure a pessoa que te ofendeu. Sabe? Procure a pessoa, porque se nós não nos darmos bem aqui na terra, como que nós vamos nos dar bem no céu? Sabe, hoje você vai embora para sua casa e vai falar, não, deixa, ele me ofendeu, mas deixa ele para lá, deixa ela para lá. Mas um dia nós vamos morar todos juntos. Como que vai fazer? Como que vai fazer? Sabe, hoje eu quero te incentivar para você orar e declarar. As pessoas, é aquilo que eu falei. Se essa palavra faz sentido para você, senão você joga fora. Sabe, a alegria de servir na tua casa. A alegria de você fazer as coisas para o teu esposo, para a tua esposa. A alegria de viver. Quando perdemos um ente querido, a impressão que eu tive quando eu perdi o meu pai, era de que meu pai tinha levado a minha alegria junto. Eu compartilhei isso com algumas pessoas, eu falei, é como se ele tivesse levado a minha alegria junto. Mas a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Você pode cantar isso nessa noite?